Oi, gente, vamos para mais uma aula, né? Página 49. Na página 49, fala que... Eu vou ler o primeiro parágrafo. Você já parou para pensar que quando nascemos já existia um monte de coisa ao nosso redor? Quando a gente nasceu já tinha um monte de coisa. Quando vocês nasceram tinham mais ainda. E a gente acaba não prestando atenção. E aí tem uma atividade que você vai conversar e vai saber um pouco sobre a vida de alguém e vai registrar. Por exemplo, registre a seguir as conclusões que você chegou. O que a gente aprende com o outro? A gente aprende com a família, a gente aprende a comer, a gente aprende a questão do respeito, algumas comemorações, por exemplo, Natal, aniversário, né? Então a gente aprende isso desde pequenininho, a gente aprende essas coisas. E a gente não vê a hora de chegar o Natal quando a gente é criança para ganhar presente, né? E o aniversário também. Tradição, página 50, tradição oral e preservação das culturas. Durante muito tempo, o conhecimento ele era passado através da linguagem. Não tinha escrita, então eu passava conhecimento através da linguagem. Essas sociedades, principalmente na África, eram chamadas de sociedade agrafas. Então eram pessoas que escreviam música contando uma história, escreviam um poema contando uma história, e isso ia passando de geração a geração e todo mundo sabia como que tinha acontecido aquele fato. Isso é muito importante, essa cultura, essa questão da linguagem e da gente passar a história através da linguagem, ela é extremamente importante. Vocês podem ver que às vezes... Desculpa a moto. Senta todo mundo junto e aí da família e começa a contar história. Geralmente a avó conta um monte de história, a mãe também conta história. E isso vocês vão aprendendo. E quando vocês tiverem os filhos de vocês, vocês também vão contar história relacionada à família de vocês, certo? Então essa questão da linguagem, ela é extremamente importante, tá? Os índios e os negros, quando vieram para cá, eles tinham essa tradição oral. Os índios, quando os portugueses chegaram aqui, eles não sabiam nem ler nem escrever. Então, eles tinham essa tradição oral, tá? E os negros também. Aí tem uma pergunta. Qual a importância da linguagem oral para cada povo? É que, através da oralidade, a gente pode transmitir para o outro crença, valor, cultura. A2. Escreva uma tradição de sua família que foi passada para você por meio da linguagem oral. Uma bolacha, por exemplo. A sua tataravó fazia bolacha, ensinou para sua bisavó, que ensinou para a avó, que ensinou para sua mãe, e você também vai aprender, certo? Então é uma tradição familiar. Aí nós vamos para tradições orais indígenas e africanas, narrações míticas, identidade e passagem do tempo. O Brasil ele teve uma mistura de povo, certo? Principalmente de africano e indígena. E aí tem uma atividade que mostra 3 povos. Mostra o índio, mostra os portugueses vindo e mostra o africano. Que contribuição você acredita que esses 3 povos retratados na linha do tempo deram à formação cultural do povo brasileiro? Converse sobre isso com seus colegas e registre. Qual foi a contribuição? Eles transmitiram conhecimento através da oralidade, porque eles não sabiam escrever, então foi através da oralidade. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, eles não ficaram aqui já de cara, eles começaram a morar aqui a partir de 1530. E para não ter problema, primeiro eles escravizaram os índios,
que teve muito problema, porque o índio não aceitava de jeito nenhum, porque o índio vivia livre na natureza, então ele não aceitava. E aí eles trouxeram os africanos. Para não ter problema, os índios, antes disso, os índios, eles viviam mais ou menos uma mitologia. Por quê? Eles explicavam o dia e a noite através dos deuses, as fases da lua através de deuses, todos deuses relacionados à natureza, certo? Quando os portugueses trouxeram os escravos, os negros, para não ter problema, o que eles faziam? Eles dividiam a família. Então vinha um grupo de 20 pessoas, esse grupo era do mesmo lugar, falava a mesma língua, então vamos separar. Aí eles colocavam 5 que falavam a mesma língua, mais 5 que falavam uma língua diferente, mais outros 5 que falavam outra língua diferente, que daí eles não conseguiam interagir. E isso obrigava eles a aprender a falar o português, certo? Só que daí houve uma mistura, né? A nossa língua houve uma mistura do indígena, do português de Portugal, com o africano. E deu o nosso português brasileiro, né? Os africanos, mesmo com tudo isso, muitos conseguiram manter a sua identidade e a sua oralidade. Muitos conseguiram manter sua religião, as suas crenças. Eles tiveram, sim, alguns que aceitar o cristianismo, mas eles conseguiam conciliar a religião deles com o cristianismo, com a dança, com as festas, com a alimentação que eles faziam, tudo isso através da oralidade. Viu como a oralidade ela é extremamente importante. E através da oralidade tem toda a nossa formação de Brasil. E aí tem uma atividade. De acordo com o que estudamos, marque a alternativa incorreta. Letra A. A tradição oral é importante para os povos transmitir conhecimento? Sim, ela é importante. B. A tradição oral é importante para a comunicação e para a formação de identidade de um povo? Claro. A tradição oral permite a transmissão de mitos e de outras histórias que compõem culturas e povos? Sim. A tradição oral não consegue transmitir conhecimento? Essa aqui vocês vão marcar, porque ela que é errada. Porque sim, a tradição oral ela consegue sim transmitir conhecimento. A 4 é uma pesquisa que vocês vão ter que fazer. E depois, embaixo, o número 5, vocês vão ler, é uma história da mandioca. Leiam essa história com muita atenção. Conta a história, eu vou falar bem rapidinho, de uma moça que teve, uma índia que teve um sonho com um moço. E que esse moço era bem loiro, pele bem branca. E aí depois de uns dias ela apareceu grávida. Do sonho ela engravidou. E ela teve uma filha chamada Mandi. E a menina era muito branquinha, todo mundo adorava a menina. E a menina morreu. E ela, para ficar perto da menina, enterrou a menina na oca dela. E ela chorava e ela derramava leite, né? Porque ela ainda amamentava, em cima da onde a menina estava enterrada. E lá nasceu um pé. Quando eles foram desenterrar e descascaram, viram que por dentro da raiz ela era bem branquinha e que tinha um cheiro muito agradável. E aí colocaram o nome de mandioca. Mandi, que é o nome da menina, e oca, porque estava dentro da oca. Então, o nome mandioca é por causa dessa história mitológica, né? E aí vocês vão fazer um desenho a partir daí, certo? Beijo, gente. Até mais.